irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Nós estaremos hoje encerrando a exposição de Lamentações. Lamentações, capítulo 5, dos versículos 1 a 22, o capítulo inteiro. Lamentações, capítulo 5, dos versículos 1 a 22. Deixa a sua Bíblia aberta no texto. Como de costume, nós estaremos, durante o sermão, lendo os versículos, explicando, expondo os versículos, e ao final voltaremos com algumas implicações desse texto para nós. Nessa noite, o tema desse sermão é o último lamento, até porque estamos no quinto e último lamento deste livro, uma série de 5 lamentos. Esse, em específico, é um pouco diferente dos demais, porque não tem aquela ideia do acróstico que tinha nos outros 4. Esse não segue essa metodologia. Cada versículo das Escrituras nos outros capítulos correspondia a uma letra do alfabeto hebraico. No último lamento nós não temos isso. No hebraico é discorrido direto. E nessa noite em específico eu quero trabalhar com você partindo da perspectiva de como termina esse capítulo, como que termina o livro de Lamentações. E por quê? Porque, meus irmãos, todos nós somos afetados pela síndrome do final feliz, a busca incessante pelo viveram felizes para sempre. Em certa medida, todos nós que estamos aqui compartilhamos da incapacidade de apreciar manifestações culturais que não concluem com um triunfo do bem. Aquela narrativa do guerreiro que vence o vilão, que salva a donzela, seja em filmes, livros ou seriados, é um desejo profundamente enraizado dentro de nós. No entanto, quando esse desfecho positivo não se concretiza, seja na arte ou seja em nossas vidas, o fato é que muitos de nós ficamos atônitos, porque parece que está faltando alguma coisa. A sensação de indignação e perplexidade, muitas vezes, se volta para o autor do filme, para o autor do livro, porque um final sem um desfecho positivo nos deixa ansiosos quanto ao desconhecido que está por vir. A verdade é que nós apreciamos finais felizes nas expressões culturais porque proporcionam conforto e, de certa forma, atendem ao nosso desejo natural de evitar qualquer tipo de desconforto. Contudo, do lado de cada eternidade, considerando que a nossa história pode terminar em um caixão, a noção de e foram felizes para sempre, mesmo tendo a esperança da glorificação, meus irmãos, é algo extremamente desafiador. Essa realidade futura de um final feliz para sempre, o fato é que nem sempre se manifesta em nossa atual condição caída e quebrada. Por aqui, por exemplo, o tratamento da doença nem sempre surte o efeito desejado. Os filhos nem sempre seguem os passos de fé dos pais. Casais nem sempre conseguem manter os votos feitos no dia do sim. Muitos dos nossos esforços podem não ser recompensados. E as incertezas da vida, em muitos momentos, nos levam a questionar por quê, Senhor? Nesse último lamento, Judá se confronta com dúvidas, uma vez que Deus, como retratado desde o primeiro lamento, lá no capítulo 1, permanece ausente. O poeta aqui frustra as expectativas dos seus leitores, destacando que a tão aguardada restauração ainda não se concretizou. Jerusalém permanece em ruínas. E agora a descrição que o poeta nos dá nesse capítulo é que os habitantes estão agora sujeitos aos maus tratos e sofrendo debaixo do jugo dos invasores. Lamentações não conclui com um típico e foram felizes para sempre, mas termina com o leitor aguardando uma resposta divina diante de seus questionamentos e das dores experimentadas de forma intensa. E eu quero então pedir que você acompanhe a leitura dos versículos 12 até versículo 13, que aqui nesse último lamento, o que o poeta nos mostra é que as aflições, elas continuavam crescendo e se avolumando.
Atente para o que o poeta escreve a partir do versículo 2 até o versículo de número 13. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem. Nós é que levamos o castigo de suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas da lenha. Meus irmãos, o poeta aqui descreve as condições gerais do sofrimento causado pela Babilônia, principalmente, como diz Jeremias capítulo 40, após a Babilônia assumir o domínio do território de Judá, especificamente sobre Jerusalém. A terra prometida que Deus concedeu como herança a Israel, juntamente com todas as boas dádivas que aquela terra possuía, como descrito em Deuteronômio capítulo 8, agora, segundo o poeta, estava à mercê, estava nas mãos dos estrangeiros. Judá, meus irmãos, esqueceu-se de que a perda da herança da terra prometida fazia parte da maldição imposta àqueles que violassem a lei. Deuteronômio capítulo 28, versículo 63, Moisés relembrou o povo dessa verdade. Algo que Miqueias capítulo 2, versículo 4, repetiu durante boa parte em que o povo de Judá vivia no pecado. Então, do ponto de vista teológico, a herança citada aqui nesse capítulo, representando a terra da promessa, simbolizava o vínculo especial que o povo de Judá tinha com Deus. E agora, diz então aqui o poeta, que restava apenas um sinal de dominação estrangeira. Por isso, sentindo-se então desamparado, Judá aqui novamente se compara a órfãos e viúvas, dois grupos extremamente vulneráveis na antiga sociedade do Oriente Próximo. Eram vulneráveis porque não existia ninguém que pudesse defender os seus direitos. Mas aqui, um fato importante de rememorar é que no contexto de Lamentações, órfão e viúva, quando o poeta aqui descreve, alude à ausência de Deus como Pai. E aqui evoca a imagem de Jerusalém, descrita no capítulo 1, versículo 1, como sendo uma viúva. Então, envolto nesse sentimento de abandono, Judá agora sente a dor dilacerante causada pelos cruéis capatazes que pouco se importavam com os habitantes de Jerusalém. Nos versículos 4 a 5, destacam aqui que as necessidades vitais, como água e a madeira, materiais ou quem sabe recursos esses, que antes eram desfrutados com abundância e gratuitos, agora diz o texto que eram obtidos mediante pagamento de prata. Com a Babilônia controlando o acesso a todos os recursos da terra, o fato aqui triste é que os sobreviventes de Jerusalém tinham que pagar para ter acesso às suas próprias cisternas de água. Por isso que no versículo 6 vai nos mostrar que, em desespero, os sobreviventes submeteram-se ao Egito e à Síria. Aqui a nossa tradução ela acaba sendo um pouco ruim, porque se perde aquilo que de fato no hebraico está dizendo, porque no hebraico essa ideia de submissão que foi traduzida aqui é literalmente estender as mãos. Então, ou seja, aqui não é uma súplica militar às nações do Egito e da Síria, até porque naquele contexto a Síria e o Egito eram forças militares extremamente fracas se comparadas ao poderio da Babilônia. Então, a ideia aqui do versículo 6 é que o povo de Judá está em busca de apoio pelos judeus refugiados em outras nações.
Os remanescentes, aqueles que continuaram em Jerusalém, eles acreditavam que os refugiados, ou seja, os judeus que conseguiram fugir durante o cerco e estavam em outras nações, poderiam naquele momento lhes estender as mãos e lhes enviar mantimentos diante da fome. Mas observe o versículo 9, que o versículo 9 enfatiza a dificuldade extrema daquele povo em obter comida. O texto diz: providenciar o pão. E aqui, providenciar o pão, dentro do contexto do versículo 9, revela a luta armada pela sobrevivência, onde os habitantes tinham que sair de Jerusalém em busca de comida, e quando eles saíam, eles se deparavam com saqueadores no deserto. No versículo 10, mostra que a fome atingiu proporções tão devastadoras, que aqui é descrito os efeitos desidratantes da fome. É descrito aqui que os poros da pele secam e a pele assume uma aparência como se tivesse sido queimada pelo sol. Essa situação era resultado pela falta de empatia dos novos governantes de Judá. E aqui a descrição do poeta é que esses novos governantes não tinham nenhuma vontade de reconstruir a nação destroçada e, ao mesmo tempo, aliviar as necessidades do povo. Atente para o versículo 11 a versículo 13, que você vai ver que essa realidade brutal, ela ainda é mais enfatizada nesses 3 versículos, porque aqui vai falar que Judá experimentou o tratamento que era típico quando era infligido a qualquer povo derrotado nas guerras dos tempos antigos. Mulheres sendo violentadas, príncipes sendo executados publicamente, provavelmente pela forma de empalamento, não só para, de certa forma, humilhar os governantes, o povo que estava sendo subjugado, mas também para, de certa forma, difundir terror e temor agora naquele povo subjugado. O texto também fala que os mais velhos estavam enfrentando humilhação. E mesmo aqueles que eram a esperança de reconstrução de Judá, os jovens, diz o texto que foram reduzidos à condição de escravos, forçados como Sansão a moer grãos e carregar cargas de madeira pesada. Nesse cenário desolador, o povo enxergava a sua punição com uma conclusão lógica, diz aí o versículo de número 7, diante da loucura dos seus antepassados. O poeta diz que a geração atual sofre as consequências na pele e a morte por causa dos seus pecados e também por conta dos pecados dos seus pais. Por isso, diante de um volume tão crescente de dores, o poeta aqui, representando o povo, faz então um apelo para Deus, para que Deus tome conhecimento dos sofrimentos enfrentados pelo povo da aliança. Os versículos 14 a 18, o poeta ainda nos mostra uma outra realidade nesse último lamento, quando ele nos fala sobre a alegria que desaparece. Olha o que diz os versículos 14 até versículo 18. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. O poeta aqui descreve a desintegração das atividades que outrora preenchiam a vida cotidiana, o bem-estar e o entretenimento de Jerusalém. No versículo 14, existe aqui um contraste. O contraste que é feito pelo poeta é entre idosos e jovens. E esse contraste é feito justamente para destacar a interrupção das atividades e responsabilidades típicas de Jerusalém. Em Jerusalém, os anciãos eram aqueles que se assentavam nos portões da cidade para administrar a justiça e, ao mesmo tempo, compartilhar a sabedoria. Diz o poeta agora que esses anciãos desapareceram. A música dos jovens, uma expressão externa tradicional de alegria, foi silenciada, porque os jovens, esgotados pelos fardos impostos, não sentiam mais qualquer ânimo
para fazer ou para cantar qualquer tipo de música. E aqui, meus irmãos, o poeta testemunha o cumprimento das profecias de Jeremias capítulo 7 e Isaías capítulo 16, em que o juízo divino sobre Judá resultaria na extinção de alegria do povo. E essa realidade, ela ganha ares ainda mais coloridos, ou mais sombrios, se podemos dizer assim, no versículo 15, onde a alegria e a festividade que uma vez animaram a cidade, diz o poeta que agora deram lugar à tristeza e ao luto. O versículo 15 destaca que a tristeza se apoderou da vida interior, transformando as danças em lamentos. E o versículo 16 vai mostrar que o povo então chorava por ver que a coroa caiu de sua cabeça. E aqui aponta que toda aquela glória e majestade que pertenciam a Jerusalém simplesmente desapareceram. Essa glória perdida é atribuída ao pecado. Aqui o poeta diz: ai de nós, porque nós pecamos. Judá reconhece aqui a culpa pela sua desolação. E como resultado, o coração do povo então se tornou doente, os seus olhos se escureceram, esgotando aqui a sua vitalidade e, de certa forma, causando aflição e lágrimas. A alegria, meus irmãos, desse povo é transformada em tristeza quando esse povo, então, testemunha a ruína do local do templo, Monte Sião, local que era considerado a morada de Deus. Diz agora o poeta que o povo observa e enxerga tudo isso em ruínas. E nesse cenário, ao olhar para o Monte Sião, em busca de libertação, o povo aqui então é lembrado que essa libertação não existe mais, porque o Senhor se retirou daquele local, deixando apenas a presença de raposas, e como diz lá no hebraico, de chacais. O pecado transformou a alegria desse povo, a reduzindo literalmente a um monte de ruínas. Mas esse último lamento, ele ainda tem um outro ponto. Está no versículo 1 e depois nos versículos 19 a 22. A esperança de não ser esquecido pela pessoa de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? No versículo 1, através aqui de 3 imperativos, o poeta, em nome do povo, volta-se para Deus e transforma então esse último lamento em uma oração. Os termos aqui, lembre-se, considere, olhe. Meus irmãos, isso aqui não é nada novo aqui em Lamentações. Isso aqui simplesmente ecoa uma linguagem utilizada em Lamentações capítulo 1, versículo 11, Lamentações capítulo 2, versículo 20, Lamentações capítulo 3, versículos 59 e 63, onde o remanescente clama a Deus, para que Deus olhe para a sua desgraça atual. Então o pedido aqui não é que Deus simplesmente veja o que aconteceu, porque Deus vê todas as coisas. Mas aqui é um apelo para que Deus haja em favor do seu povo. Esse verbo aí no versículo 1, o verbo lembrar, é um verbo que literalmente lá no hebraico dá a ideia de ir além dos fatos passados. Aqui é um pedido por interesse, é um pedido para que Deus leve de certa forma, Deus se interesse pelo povo, Deus olhe a situação do povo e haja uma intervenção afetiva. O poeta aqui está clamando para que Deus veja o sofrimento do povo e Deus se comova pelo sofrimento do povo a ponto de agir em favor do povo. Por isso que é notório você entender que existe uma lógica aqui, porque você percebe que ele começa dizendo: Senhor, lembra-te de nós.
E aí, então, nos versículos 2 até 18, ele vai descrever as desgraças que Deus deveria contemplar. E aí, nos versículos 19 a 22, o poeta, então, conclui o lamento reconhecendo a soberania divina. Versículo 19, tu, Senhor. Aqui o poeta se dirige, de certa forma, diretamente e com urgência a Deus, como o Rei da Aliança. Essa expressão usada aqui, Senhor, aponta justamente para essa ideia. Deus como o Rei da Aliança, o detentor de toda autoridade, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Então o poeta aqui enfatiza que Judá não está sofrendo porque o seu Deus foi derrotado pelo Deus, o Deus da Babilônia. O Deus de Judá, como ele já descreveu em Lamentações capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 4, era o único Deus verdadeiro e era o mesmo Deus que causou as dores sentidas agora pelo povo de Judá. No entanto, este Deus soberano, que derramou juízo resultando em destruição, possui o poder de trazer a restauração, se esse Deus assim o desejar. É por isso então que no versículo 21, o poeta aqui emite uma nota de esperança suplicando: converte-nos a ti, Senhor. Meus irmãos, o foco aqui é pessoal. O foco do poeta aqui é buscar a restauração da comunhão que havia sido perdida com a pessoa de Deus. E aqui o que é mais notório observarmos é que o poeta, falando em nome do povo, reconhece a sua incapacidade de consertar o relacionamento rompido com Deus. Então aqui o poeta afirma que somente a pessoa de Deus, aquele que causou as dores, é capaz de efetuar esta restauração. O poeta diz que só Deus pode convertê-los. E essa expressão convertê-los aqui é no sentido de uma inversão de direção e retorno para um início. É uma forma do Antigo Testamento dizer arrependimento. Judá, meus irmãos, não pode, diz o poeta aqui, dar os passos iniciais em direção à reconciliação, a menos que Deus os capacite para isso. O povo sabe que, ao restaurar a comunhão com Deus, desfrutará novamente de dias felizes e do esplendor anterior à invasão babilônica. Só que perceba nos versículos 20 e 22, que parece que essa nota de esperança emitida por esse apelo à restauração, ela é ofuscada pelo pessimismo. A expressão "por quê", expressão essa que é a mesma usada na primeira palavra do capítulo 1, versículo 1, palavra traduzida como, é característica dos lamentos. E aqui, meus irmãos, só nesses versículos, esses 2 versículos, essa expressão é repetida 4 vezes. E aqui é usada para enfatizar a dúvida do poeta: por que Deus, que se lembra do seu povo, os esqueceu por tanto tempo? Meus irmãos, agora o povo percebeu que Deus não está mais no meio deles. E de certa forma, a impressão que se passa aqui é que impera um senso de vulnerabilidade pela falta de comunhão com a pessoa de Deus. No versículo 22, o poeta questiona se Deus os rejeitou totalmente ou se está além da medida irado contra Judá. E o poeta, ao fazer esses questionamentos, atesta que não há alívio aparente para esse desprazer divino, dada a extensão e a continuidade do castigo. É interessante citar para vocês que os judeus, ao lerem Lamentações, para evitar concluir com uma nota de falta de esperança, eles repetem o versículo de número 21. Mas, meu querido irmão, há esperança nesses questionamentos. Porque ao apelar para Deus, o povo aqui, por meio do poeta, demonstra a fé de que Deus ainda está no seu trono e que Deus ainda continua ouvindo o seu povo. A esperança de restauração reside na fidelidade de Deus à sua aliança.
Levítico 26, Jeremias 31, por exemplo, Deus jurou nunca abandonar o seu povo. E Judá pode depender dele para responder ao seu pedido. Lamentações, meus irmãos, por mais que pareça não terminar com esperança, termina. Porque apesar do sofrimento devido ao pecado, Judá não foi abandonada. Deus ainda era soberano e sua aliança com Israel ainda estava em vigor, apesar da desobediência do povo. E muito embora Judá estivesse num estado de desespero, a esperança está em reconhecer, como aquilo que o poeta já descreveu no capítulo 3, versículos 25 a 26, que Deus é bom para aqueles cuja esperança está nele e aguarda pela salvação do Senhor. Mas, meus queridos, o que esse último lamento nos desafia? O que a conclusão de Lamentações nos desafia nos dias de hoje? E a primeira implicação que trago para nós como igreja nessa noite é que nós precisamos cuidar da espiritualidade das futuras gerações. Meu querido, você percebeu, você que acompanhou as exposições, não apenas no capítulo 5, mas em outros capítulos, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 2, mostra que a tristeza dos sobreviventes de Judá, de Jerusalém, está ligada ao fato dos filhos enfrentarem as consequências dos pecados dos seus pais. Os erros das gerações anteriores contribuíram e contribuem aqui no cenário de Lamentações para um ambiente espiritual distorcido. E, de certa forma, aquilo que os seus pais fizeram no passado influenciaram a geração atual a cometer os seus próprios erros. Não é diferente de hoje. Compreenda que, teologicamente, há uma distinção entre ser punido pelos pecados de outras pessoas. O que a Bíblia diz que isso não acontece. Cada um é responsável diante do Senhor pelo pecado que cometeu. Mas experimentar as consequências dos pecados de outros, meus irmãos, essa é uma realidade que muitos de nós nos deparamos. Então não se trata de assumir a culpa pelos pecados do pai ou dos pais, mas a ideia de Lamentações é enfrentar as consequências de suas ações, é compreender as consequências geracionais do pecado e reconhecer que os nossos filhos podem sentir no futuro as consequências dos nossos pecados atuais. A nossa conduta teológica e espiritual negligente no presente nos afeta. Mas eu lhe digo, Pai, com toda a convicção que a Bíblia nos dá, que a nossa negligência no presente tem o potencial de criar um legado espiritual prejudicial para as futuras gerações. É fato que os erros dos pais não devem ser desculpa para que os seus filhos persistam no pecado. Entretanto, os pecados acumulados dos nossos pais de tempos em tempos, assim como os nossos, meus irmãos, uma hora ou outra, nos visitam e nos assombram. Portanto, aos pais presentes, é vital reconhecer que, embora a salvação dos nossos filhos não dependa de nós, dependa inteiramente de Deus, meus irmãos, Deus nos chama a fazer parte desse processo de forma ativa. Entenda que, como pai, nós temos que fazer todo o possível pela salvação dos nossos filhos, agir como se a salvação deles dependesse de nós. Devemos trabalhar incansavelmente para evitar que os nossos filhos persistam no caminho de morte. O puritano John Flávio destaca a importância dessa responsabilidade. Em um dos seus escritos ele diz que o choro mais doloroso é o do pai, que tem que admitir com honestidade: meu filho está no inferno e eu o ajudei a ir para lá. Meu filho está no inferno. Meus irmãos, quão terrível é essa realidade. Quão terrível é pensar que muitos pais cristãos, por causa dos seus pecados presentes, estão contribuindo apressadamente para que os seus filhos sejam conduzidos para o inferno. Queridos pais, nós devemos refletir sobre a nossa atuação na paternidade no presente
para evitar que os nossos filhos enfrentem um futuro sombrio. Lamentações nos chama, nós como pais, a dedicar tempo e atenção a ensinar a Bíblia aos nossos filhos, a sermos exemplo de piedade cristã, para que eles possam dizer, como a filha de Russell Shedd disse, que na morte de Russell Shedd, a sua filha disse: olha, eu só acredito que o meu pai peca, porque a Bíblia diz, porque eu nunca o vi pecar. Segunda aplicação desse texto para nós. Meu irmão, reconcilie com Deus antes que a porta da graça se feche definitivamente. Entenda que os sofrimentos de Judá, e são sofrimentos terríveis. Se você percebeu aquilo que foi exposto nas pregações de Lamentações, você há de convir que aquilo que é descrito aqui, do que o povo sofre, meus irmãos, muitos de nós não temos nem noção do que é, não passamos nem perto disso. Mas o que eu quero que você entenda é que os sofrimentos de Judá ressoam como um alerta claro de que nós não podemos violar as leis morais de Deus sem sofrer consequências, sem sofrer juízo. As perdas materiais, sociais, espirituais que Judá experimentou são profundas, mas meus irmãos, nenhuma delas se compara à privação da comunhão com a pessoa de Deus. Na verdade, foi a perda da comunhão de Deus com Deus que, de certa forma, agiu como um catalisador para que as demais desgraças vivenciadas pelo povo de Judá viessem se tornar realidade. Entretanto, o pecado, e aqui é isso que eu tenho dito nos últimos sermões de Lamentações, o pecado, com a sua habilidade de proporcionar prazeres efêmeros, meus irmãos, o pecado obscurece a verdadeira face da destruição que traz consigo. Durante anos, esse povo de Judá, de Jerusalém, viveu no pecado. Durante anos, esse povo foi exortado pelos profetas, e esse povo continuou, de certa forma, sendo enganado pelo pecado, achando que estava tudo bem com eles, quando na verdade não estava. O pecado age como um parasita no coração, não apenas nos tornando maus, mas principalmente desviando o nosso interesse por Deus e por suas leis. A força do pecado está em nos manter centrado em nós mesmos, afastando-nos de Deus e direcionando-nos para ídolos como sexo, como poder, como dinheiro, como fama, sucesso e por aí vai. E nesse estado de pecado, nós nos tornamos seres disfuncionais, quebrados, consumidos por desejos insensatos. Compreenda que o pecado nos leva a amar e perseguir aquilo que no final das contas nos destrói, aquilo que sufoca a nossa felicidade, aquilo que de certa forma enche a nossa alma com desejos rebeldes e se voltam contra o Senhor. No entanto, como Lamentações nos ensina, não há esconderijo quando abandonamos a Deus. Não tem onde se esconder. O pecado que tenta esconder, ou o pecado que nós tentamos esconder, Deus expõe. E quando Deus expõe, Deus revela a verdadeira condição de nossos corações. E quando isso acontece, meus irmãos, o nosso coração adoece, o júbilo da nossa alma cessa e os nossos olhos escurecem. Você pode estar perguntando: pastor, mas por que Deus, durante todo esse processo de lamentações, Deus simplesmente expõe a sujeira do coração do povo? Por que Deus expõe a sujeira do nosso coração? Sabe por quê? Justamente para nos afastar dela. Meus irmãos, Deus revela a nossa depravação para que, ao olharmos para ela, sintamos tanto nojo do pecado, que sejamos direcionados para fora de nós mesmos, buscando socorro. E nessa busca desesperada por socorro, as nossas almas têm condições de clamar como o povo de Judá: converte-nos a Ti, Senhor, e então seremos convertidos. Neste mundo caído,
Em meio à dor e o orgulho, pecadores dependem desesperadamente da graça soberana, terna e implacável de Deus. Meus irmãos, quando Deus toca o nosso coração tem condições de se voltar para a pessoa de Cristo. O amor de Deus por nós inicia dentro do nosso coração um novo amor, onde o nosso amor por Deus, meus irmãos, não é o efeito, não é a causa, mas é o efeito. Samuel Rutherford, puritano, dizia que nós não podemos amá-lo até que ele nos ame primeiro. Corremos porque ele nos atrai, seguramos Cristo, mas somos primeiro agarrados por ele. Os nossos corações, tocados pela graça, encontram sua nova orientação em direção à pessoa de Cristo. Compreenda que no pecado nós andamos perdidos, porque a nossa alma não tem uma bússola apontada para a pessoa de Deus, porém a graça de Deus conserta essa bússola e define, meus irmãos, um novo curso, colocando a nossa vida em uma progressão firme e constante em direção à pessoa de Cristo Jesus. Isso é obra de Deus. Esse é o milagre da regeneração. E você quer uma boa notícia nessa noite? É que essa graça salvadora, que certa vez Deus estendeu a mim e a muitos que estão aqui nessa noite, Ele também estende a você, pela fé que está aqui nessa noite e que ainda não conhece a Cristo Jesus. Há uma outra implicação desse texto para nós. Meus irmãos, confie que Deus nunca nos esquece. Deus nunca nos esquece. Os habitantes de Jerusalém se sentiram como órfãos, como viúvas, esquecidos, abandonados por Deus. Contudo, eles negligenciaram a verdade de que, como que Deus se revela nas Escrituras? A beleza do Senhor é que o Senhor se revela nas Escrituras como aquele que se lembra. Aquele que se lembra. Deus não apenas se lembra de nós, como Ele também contempla e ouve os nossos clamores. Na Bíblia, a única coisa que Deus promete não se lembrar são dos nossos pecados perdoados. No entanto, no meio das aflições, é comum, e aqui eu digo que não só comigo, mas eu creio que com você também, diante das dores da alma, da vida, é comum pensarmos que Deus nos esqueceu. No momento de dor, a tentação de sentir-se solitário e abandonado por Deus, de muitos momentos é avassaladora. E aí, envolvidos pela sombra das dúvidas, nós somos assaltados por temores, tristezas, desespero. Talvez nesse momento, você que está aqui nessa noite, esteja testemunhando suas dores se acumulando, enchendo o seu coração de tristeza. Quem sabe em sua vida, mas são os dias em que a sua alegria tem se tornado em lamentos e lágrimas, do que o contrário. As angústias da sua vida têm gerado dúvidas em seu coração, a ponto de você dizer: por que o Senhor se esqueceu de mim? Nessas horas, nós precisamos buscar a presença transformadora de Deus para renovar a nossa confiança em seu poder. Meus irmãos, confiar em Deus é uma decisão consciente, acreditar que Deus é digno da nossa fé, da nossa dependência, da nossa confiança. E nesse exato momento em que você duvida em seu coração, Ele segue entronizado, reinando sobre tudo, inclusive sobre as suas dúvidas. A soberania de Deus é o único porto seguro que nós temos quando os ventos do medo, dúvidas e preocupações nos açoitam. A sua soberania, a sua imutabilidade, meus irmãos, são a garantia de que Ele cumpre a sua promessa, que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, de nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, meu querido irmão, quando tudo, ou quando parecer que tudo foi tirado de você, quando os eventos da vida parecerem sem lógica, eu lhe digo que há apenas uma coisa que pode acalmar a sua alma, que é o conhecimento
da pessoa do Deus que permanece reinando para todo sempre. Em meio aos problemas, eu lhe digo, a partir de Lamentações, que há consolo em confiar em um Deus imutável, que reina soberanamente sobre todos os eventos da história. E eu termino o sermão nessa noite com a última implicação para nós. Meus irmãos, creia que Jesus Cristo é o nosso e seremos felizes para sempre. Lamentações, no final, como eu disse no início do sermão, pode parecer sem esperança, sugerindo que Deus abandonou o povo. Porém, quando nós andamos algumas páginas das Escrituras e chegamos no Novo Testamento, nós vemos em Cristo a dissipação de qualquer sombra de dúvida de que Deus se esqueceu de nós. Cristo é a resposta para o questionamento final de Lamentações, porque lá na cruz, lá em Mateus capítulo 27, 46, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Cristo proferiu essas palavras, que nada mais é do que a citação do Salmo 22, versículo 1, meus irmãos, foram gritos semelhantes aos daqueles que foram banidos da presença de Deus para sempre. Na cruz, Cristo experimentou o desamparo de Deus Pai ao assumir sobre si todos os pecados do seu povo. Todavia, se havia um momento em que Cristo precisava do conforto, da presença do Pai, era ali na cruz. E naquele instante, por Ele estar se fazendo pecado em nosso lugar, a Bíblia diz que o Pai então retirou o seu conforto. Na cruz, ao beber o cálice da ira divina, enquanto o conforto da presença do Pai foi retido, Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, se Cristo não tivesse proferido essas palavras, nós que estamos aqui estaríamos destinados a gritá-las no mais profundo inferno para todo o sempre. Como diz Mark Jones, embora essas palavras tenham surgido no maior desconforto para Cristo, proporcionam a nós crentes um consolo inigualável, porque elas nos levam a questionar alegremente: Deus meu, por que me acolheste? Meu querido irmão, quando Jesus fez a escolha consciente do isolamento, o que Ele estava garantindo era que eu e que você nunca enfrentássemos a dor em solidão. Na cruz, Ele suportou a ausência total de companhia, assegurando que você, cristão, jamais conhecerá o abandono, algo que Ele experimentou em seu lugar. Então entenda, porque Cristo foi desamparado na cruz, eu tenho a certeza de que Deus Pai nunca me desamparará. Cristo é aquele que atravessou o vale das lamentações para que possamos entrar no paraíso de eterna alegria. A sua maravilhosa graça, como nós cantamos nessa noite, é aquilo que converte as nossas lamentações em rios de alegria. Em Cristo, meus irmãos, encontramos a resposta para todas as nossas lamentações, porque Ele é aquele que transforma os nossos pesares em alegria e as nossas lágrimas em fonte de consolação. É por causa de Cristo que o seu povo não é órfão, mas tem a Deus como Pai. É por causa de Cristo que a sua noiva não é viúva, mas tem um rei que venceu a morte e ascendeu aos céus. Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 8. O Senhor nos permite vislumbrar um pouco dessa realidade na eternidade, quando Ele descreve: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, a vitória é proclamada, Deus reina, a marcha nupcial se inicia, todas as cicatrizes do pecado são removidas, a noiva veste de branco, e por amar-nos tanto,
Deus enviou o seu Filho para derrotar o dragão e se casar com a donzela, a noiva de Cristo, que somos nós. Meu querido, por causa da obra de Cristo, a nossa história não termina como o livro de Lamentações, sem respostas ou cercado de dúvidas. Devido à obra de Cristo, nós temos a certeza de que a nossa história termina com a expressão: e serão felizes para sempre e sempre. Amém.